Muito bem, no módulo 2 nós vamos falar então sobre os fatores e prevenção ao suicídio infanto-juvenil. Quando nós falamos de fatores, nós falamos dos fatores de risco ou fatores potencializadores, né? Então, só esclarecendo, né, o significado desse termo. Mas para isso, primeiro nós temos que entender a distinção desses três termos, né? Para nós entendermos o que é o suicídio, nós temos que entender a distinção entre ideação suicida, tentativa de suicídio e o suicídio consumado, né? Então, a ideação suicida, como nós podemos perceber no próprio desenho, né, no quadro à esquerda que vocês estão vendo, a ideação suicida diz respeito aos pensamentos e ao planejamento do ato suicida, né? Então, a pessoa ela ainda está nessa fase, né? Ela está começando a idealizar o suicídio, a ter desejos e a ter pensamentos e chega até mesmo a planejar, né, como que ela vai praticar esse ato, né? Na tentativa de suicídio, a pessoa ela já começou a executar. Então, a pessoa ela já praticou atos de execução, ela já tomou ação no intuito de retirar a sua própria vida. Mas por fatores alheios à sua vontade, né, não ocorreu, né, o suicídio consumado, né? E o suicídio consumado é onde, infelizmente, né, a pessoa ela retirou a sua própria vida, né? Então essa é a diferença da ideação para a tentativa e o suicídio consumado. Os fatores potencializadores do suicídio, eles começam, né, lá atrás, né, após a ideação suicida, né? Mas pode correr, né, desde lá atrás, né, da ideação suicida até durante a tentativa do suicídio. E se a pessoa ela sobreviver à tentativa de suicídio, esses fatores podem continuar ainda causando nela a ideação suicida, né? Muita aflição e angústia emocional. Então é por isso que mesmo quando a pessoa ela realiza uma tentativa e não se consuma o suicídio, ela precisa de acompanhamento, né? E o ideal é tentar já detectar a ideação suicida, né? Quanto mais rápido a intervenção, melhor, né? E o que é o suicídio infanto-juvenil? Bom, o suicídio infanto-juvenil é o suicídio que envolve, né, crianças e adolescentes, né? Mas o que é criança e o que é adolescente? Do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças são os menores de 12 anos, ou, conforme o linguajar do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, criança é toda pessoa com 12 anos de idade incompleto, né? Então, ela ainda não completou os 12 anos, né? Então, até aí 11 anos, 11 meses e 29 dias, ou 30 dias, como preferem alguns, né? Ou seja, não completou ainda o 12º ano, é criança, né? A partir dos 12 anos até os 18 anos é considerado adolescente, né? E adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente que define, né? Aí é de acordo com o artigo 2º. Ou, para deixar mais claro, né, para que não haja dúvida, né, até um dia antes, né, do aniversário de 12 anos, criança. A partir do dia de aniversário de 12 anos, né, quando completa os 12 anos, adolescente, né? E aí vai até os 18 anos de idade. No entanto, o Ministério da Saúde do Brasil, geralmente quando trata de suicídio infanto-juvenil, ele faz a classificação até os 19 anos. Muitas vezes ele divide, né, as estatísticas dos 10 aos 14 anos e dos 15 aos 19 anos, né? Então ele estica um pouquinho até os 19 anos, certo? Nós vamos ver isso
quando formos falar das estatísticas. E qual que é o cenário, então, do suicídio infanto-juvenil, né? O Boletim Epidemiológico de 2022 do Ministério da Saúde, né, volume 53, número 37, é o último boletim que trata especificamente da questão do suicídio, né, em adolescentes no Brasil, de 2016 a 2021. Então, vamos ver um pouquinho o que esse boletim ele diz para a gente poder analisar um pouco o cenário, né? Então, aí estão as estatísticas, né? Então, de 2016 a 2021, oficialmente computados 6.588 mortes por suicídio infanto-juvenil. Muito provavelmente nós temos um problema de subnotificação, né? Alguns pesquisadores do tema dizem que, em muitos casos, né, a criança e até mesmo o adolescente ele é subestimado, né? Principalmente a criança, né? Muitas vezes a criança ela vem a falecer de forma intoxicada, né? E não é e é computado como um óbito e pode ter sido de repente um suicídio, né? Ela é subestimada no sentido de que às vezes, né? Os pais, os responsáveis legais ou a sociedade em geral acha que a criança ela não entende o que é o suicídio, né? Mas ela entende, né? E sem falar que também muitos adolescentes familiares sentem vergonha de pedir ajuda, né? Quando eles estão passando por ideação suicida, né? Muitos adolescentes. E às vezes a morte ela pode ser confundida com alguma outra causa, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando formos, inclusive, discutir o chamado efeito Vetter, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas, de qualquer forma, foi constatado um aumento de 49,3% na taxa de suicídios na faixa de 15 a 19 anos, né? Então, olha aí, o cálculo até 19 anos. 84% dos suicídios ocorreram nessa faixa, dos 15 aos 19 anos. E a taxa de suicídios de 15 a 19 anos chegou a 6,6 por 100 mil habitantes. E um detalhe, quase 68%, né, 67,9% dos suicídios ocorreram em indivíduos do sexo masculino. Então, assim como ocorre com os adultos, né, que a maior parte dos suicídios ocorre em indivíduos do sexo masculino, né, a mesma coisa ocorre aqui também, né, no suicídio infanto-juvenil, onde a maior parte dos suicídios ocorre com indivíduos do sexo masculino. Os do sexo feminino são os que mais tentam, mas os que mais consumam suicídio são os do sexo masculino, né? Aqui nós temos, então, a flutuação do índice, né, de suicídio infanto-juvenil, da faixa dos 15 aos 19 anos, tanto no sexo masculino quanto no feminino, né? Onde a gente vê que ali, no sexo masculino, em 2016 era de 3,80 por 100 mil habitantes, 2021 já estava em 5,10. Sexo feminino, 1,64 em 2016, 2021, 2,90. O enforcamento é o principal método utilizado, né, em 76,1% dos casos, né? E também em 66,4% dos casos, o suicídio ocorreu no próprio domicílio. Então, a maior parte dos suicídios infanto-juvenis ocorrem por enforcamento e no próprio domicílio da vítima, né? No que diz respeito da faixa dos 10 ao 14 anos, né, também foi constatado um aumento de 45% na taxa, e a taxa chegou a 1,33 por 100 mil habitantes, né? E falando sobre os métodos, né, aí estão os principais métodos: disparado, enforcamento,
Em segundo lugar, intoxicação. E a terceira, armas de fogo, né? São os principais métodos utilizados. No que diz respeito ao Mato Grosso do Sul, falando da realidade regional aqui do estado do Mato Grosso do Sul, né? Já que esse curso de extensão ele é produto de um projeto de extensão que estamos fazendo na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul ele está em segundo lugar no ranking per capita de suicídio infanto-juvenil. Então, aqui são os estados com maior índice de suicídio per capita, né, por cabeça, né? Então, Roraima, 12,75 por 100 mil habitantes, e o Mato Grosso do Sul vem ali em segundo lugar, com 10,71 por 100 mil habitantes, seguido de Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins. Então, o que isso significa, né, para efeitos comparativos? Então, a média nacional é de 3 para 100 mil habitantes. 3 suicídios infanto-juvenis para 100 mil habitantes. A média no estado do Mato Grosso do Sul é de 10,71 para 100 mil habitantes. Então, isso significa que o índice de suicídio per capita infanto-juvenil no Mato Grosso do Sul é mais de 3 vezes e meia superior à média nacional. Então, se você dividir 10,71, que é o índice aqui do Mato Grosso do Sul, por 3, que é um índice nacional, então dá mais de 3 vezes e meia o índice por 100 mil habitantes. E quais são os principais fatores de risco ou potencializadores? Então, pesquisamos diversas literaturas especializadas sobre o assunto, e a literatura, ou as literaturas, trazem os principais fatores de risco. Sempre lembrando que o suicídio ele é um evento muito complexo. Muitas vezes, um determinado suicídio ele pode envolver vários fatores. Então, é muito difícil você também, muitas vezes, você catalogar um único fator para um suicídio. Às vezes, o suicídio ele tem explicações multifuncionais, Mas a literatura ela aponta, Vamos falar de alguns deles, Um dos principais diz respeito às enfermidades mentais, Enfermidades mentais como um todo, E isso é coincidente tanto no que diz respeito ao suicídio entre adultos quanto ao suicídio infanto-juvenil. Então, pessoas que são portadoras de uma enfermidade mental têm uma maior probabilidade de ter ideação suicida e cometer suicídio do que os que não são portadores, E, inclusive, dentre as enfermidades mentais, uma que foi destacada pela literatura é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, inclusive, tem um estudo que nós localizamos, chamado Suicídio Infantil, Reflexões sobre o Cuidado em Saúde Mental, que referenciou um estudo realizado com crianças que realizaram tentativa de suicídio, onde 50% das crianças apresentaram essa enfermidade, o TDAH, um terço também apresentou transtorno de personalidade antissocial e depressão, e 85% estavam sem tratamento psiquiátrico no mês anterior ao suicídio ou à tentativa de suicídio. Outros fatores também são o uso de álcool e substâncias entorpecentes, Crianças e adolescentes que também são submetidos a maus tratos e violência, Tanto maus tratos e violência sexual como social, Então, aqui no sentido mais amplo, Ambientes conflituosos, carência de afeto e sentimento de abandono, Então, também são situações que geram, muitas vezes, traumas e enfermidades mentais que são precursores, em muitos casos, da tentativa de suicídio e do suicídio consumado. Então, uma coisa, muitas vezes,
está relacionado com a outra, né? O bullying e o cyberbullying, né? Nós não vamos falar tanto, né, porque o módulo 3, né, que será trabalhado pelo professor Michel Sena e o professor Paulo Aidamas, vai falar sobre isso, né? Mas apenas para expor, né, talvez alguns pensem assim, não, mas será que isso não é exagero, né? Será que bullying, cyberbullying não é um exagero, né? Falar que pode levar ao suicídio, à ideação suicida, né? Tem pesquisas que comprovam isso, né? Então, só para mostrar para vocês, né? Uma pesquisa sobre autolesão não suicida, né? Então, muitas vezes o bullying e o cyberbullying, eles podem gerar um caminho intermediário ao suicídio. Pode não resultar ao suicídio, ou pode gerar um caminho intermediário ao suicídio, que é a chamada autolesão não suicida, né? Que é quando o adolescente e o jovem começa a se cortar, né? Então, tem alguns depoimentos interessantes, né? Como esse depoimento que eu vou ler na íntegra, e vou ler do jeitinho, né, que a aluna falou, né? Então, olha só, para a gente entender um pouco, né, o contexto do que ocorre, né? Então, essa aluna, né, que teve o nome modificado, ela falou o seguinte, né? Quando foi entrevistada, eu desenhei um povo jogando futebol em uma quadra, só que aí eles fazem bullying com uma das meninas. Tipo, ela é forte, meio fortinha, e ela tá jogando bola, e um deles fala que ninguém sabe qual é a bola. Esse tipo de brincadeira é de mau gosto. Eu estava na recreação, um lugar que nós vai para brincar. Aí tem professor, só que o professor não viu. Aí eu fiquei quieta, mas depois eu chorei e fiquei mal. Muitas meninas sofrem bullying e depois se cortam, né? Que é a autolesão não suicida, que pode levar posteriormente à ideação suicida, né? Isso, a autolesão não suicida, começou quando eu estava no terceiro ano. Eu comecei a sofrer bullying, começaram a me zoar. Uma outra, né? É na sala de aula mesmo, as pessoas às vezes me zoam, falam que eu sou estranha porque eu escrevo com a outra mão, provavelmente é canhota. E tem um menino que antes das férias chegou a falar que eu era um lixo, essas coisas. Aí eu fui começando a me sentir mal por isso. Minhas amigas mesmo, tem dias que elas falam para mim também. Elas tentam falar na zoeira, mas eu levo para dentro. Eles fazem o que quer, como se você fosse um objeto. Eles falam palavras para você, mesmo que seja zoando, machuca. Chegaram a me falar que eu sou mesmo substituível para todo mundo. Um menino já falou que eu sou um lixo e tem hora assim que eu passo perto das pessoas ali na sala e eles fazem aquela cara como se tivesse nojo da pessoa, sabe? Aí eu vou ficando para baixo. Que nem lá na sala eu só fico no meu canto. Não falo muito com ninguém, fico quieta, pensando. Marina, antes eu chorava muito quando eu ficava triste. Aí começaram a me chamar de chorona, falar que eu era chorona. Aqui na escola, Amanda. Então, são situações que exigem, sim, cuidados, né? E nós temos uma legislação que fala sobre política nacional de combate ao bullying, ao cyberbullying, que será tratada pelo professor Michel, aí no tópico 3. Então, não se trata de uma frescura, não se trata de uma coisa sem importância ou de um modismo, né? Então, realmente se trata de uma coisa séria, né? Outras questões também, como divórcio e separação dos pais, conflitos interpessoais. E esses conflitos interpessoais envolvem tanto conflitos internos, né, na família, né, às vezes conflitos com os pais, com irmãos, com algum responsável, né, como também conflitos externos com outras pessoas, né, conflitos na escola, que pode estar ligado, inclusive, a questões como bullying, o cyberbullying, né, conflitos com namorado, com namorada, rompimento de namoro, né? Muitos adolescentes, ao passar por essa experiência, ficam muito afetados, muito traumatizados, né? Ainda estão numa fase de formação, né? E a morte de alguém querido.
Também, no levantamento bibliográfico, nós vimos que a morte de alguém querido, alguém achegado da família, também é algo que impacta muito crianças e adolescentes. Mas então, o que pode ser feito em termos de prevenção? Quais são algumas estratégias de prevenção? Bom, nós vamos apontar algumas estratégias que nós também colhemos ao fazer o levantamento bibliográfico. A primeira estratégia é não esconder o assunto das crianças e dos adolescentes. Só que essa primeira estratégia, ela tem que, vamos dizer assim, essa primeira estratégia, ela tem que superar um tabu, ela enfrenta um tabu. É o tabu do efeito Werther. O que é o tabu do efeito Werther? Existe uma concepção, ou existe uma mentalidade de que se começar a falar do suicídio com adolescentes e com crianças, nós vamos incutir a ideia na mente deles e eles vão começar a se suicidar. Então, existe esse temor, né, esse medo. Muitos pesquisadores, inclusive a Organização Mundial da Saúde, atribuem esse temor, esse medo de falar com suicídio, de falar do suicídio com crianças e adolescentes, a essa obra, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do romancista alemão Wolfgang Goethe, né, Johann Wolfgang Goethe. Esse é um romance onde o jovem Werther, o principal personagem, após sofrer uma desilusão amorosa, ele comete um suicídio, né? E ele romantiza o suicídio, porque ele envia carta, né, para a moça com quem ele não pôde se casar, né? Ela estava comprometida em noivado, né? De despedida, né? E é uma carta muito romântica, né? Aonde ele se despede dela. E existem histórias de que, em decorrência desse romance, né, teria ocorrido o chamado suicídio por imitação, né, na Europa. Na Europa teria ocorrido de pessoas que se identificaram com o autor da obra, né, ou melhor, com o autor não, com o principal, né, com o jovem Werther, né, teriam cometido, né, suicídios, né? Alguns suicídios, inclusive, a pessoa estava com o livro no bolso, o livro estava aberto, né? E, inclusive, o livro teria sido proibido em algumas regiões da Alemanha e da Europa, né? Também houve alguns estudos, né, sobre a questão do suicídio por imitação, que demonstravam que quando uma pessoa muito famosa, muito querida do público se suicida, existe um aumento na taxa de suicídio, né? E isso acabou criando o debate sobre o efeito Werther, que também é chamado de suicídio por imitação. Mas a própria Organização Mundial da Saúde, ela já publicou um roteiro, né, sobre como a mídia ela deve cobrir o suicídio. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela já falou o seguinte, que o problema não está em se falar do suicídio. Muito pelo contrário, a cobertura responsável de um evento suicida pode até mesmo ser utilizado para a política de prevenção ao suicídio. O problema, nesses casos, foi a forma como o suicídio foi retratado, né? Então, que não pode ocorrer uma romantização, uma glamorização do suicídio, né? Então, existe, né, na cartilha, no manual que a Organização Mundial da Saúde ela publicou, né, sobre como deve ser tratada uma notícia de suicídio, existem alguns preceitos, né, que mostra que o problema não está em noticiar, mas é a forma como vai se noticiar, né? Então, não deve ser noticiado de uma forma romantizada, glamorizada, não deve se falar como foi feito o suicídio, né? Como que a pessoa praticou, né? Se a pessoa usou alguma substância, né? Porque aí você estaria, na verdade, ensinando, né? E mais alguns outros detalhes. No entanto,
quando você fala sobre o suicídio e a prevenção do suicídio, e fala que existem alternativas, existem ajuda, né? Fala de como que ele poderia ser evitado, isso é algo bom, isso ajuda na política de prevenção. A própria Organização Mundial da Saúde, ela reconhece isso, né? E sem falar que manter o silêncio sobre esse assunto só piora a situação daquelas crianças e adolescentes que já estão tendo ideação suicida, que já vivem com a angústia do suicídio. Porque se o assunto não for objeto de palestra, não for objeto de conversa, o que vai acontecer? Essas crianças e esses adolescentes, eles não vão expor aquilo que estão sentindo. Então, o problema não é falar sobre o suicídio infanto-juvenil. A questão é falar da forma correta, né? Falar da forma em que se mostre a eles, né, que quem está passando por esse tipo de situação, esse tipo de ideação, esse tipo de angústia, né, pode contar com ajuda e expor os meios de ajuda que existem na escola e na comunidade, inclusive, né? Então, de forma responsável, o assunto ele pode ser, sim, exposto para crianças e adolescentes, né? Tanto é que isso tem sido feito já, né? Geralmente isso é feito no mês de setembro, né? Que o setembro, geralmente tem campanhas, né? O Setembro Amarelo, campanhas de prevenção ao suicídio, e isso tem sido feito em algumas escolas, né? Uma outra questão também diz respeito ao apoio institucional, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como diversas outras normas, né, e regulamentos que nós temos, né, já criou uma rede de apoio, né, para crianças e adolescentes. Essa rede de apoio contém inúmeras instituições que podem trabalhar de forma conjunta, né, para proteger as crianças, né, não só de maus tratos e violência, como também proteger as crianças, né, a nível de saúde mental, né? E nós vamos até falar um pouquinho daqui a pouco como que isso pode ser trabalhado na prática, né? Bom, e se uma criança ou jovem lhe procurar? Já que falamos que iríamos trabalhar na prática, né? Agora chegou o momento, né? Vamos supor que uma criança ou um jovem lhe procura, né? Agora, principalmente conversando com você, que é diretor de escola, que é professor, que é coordenador de escola, né? Vamos supor que uma criança, um jovem, né, um adolescente lhe procura, falando sobre isso, né? Falando que está pensando em tirar a sua vida, né? Que está com ideação suicida. Ela vai falar do jeito dela, né? Não vai usar termos técnicos como nós estamos usando aqui, né? Mas, de repente, ela fala que não tem mais vontade de viver, né? Que quer morrer, né? E quando alguém expressa isso, né? Até mesmo adultos, né? Quando alguém expressa isso, isso tem que ser levado a sério, tá? Essa ideia de que, né? Quem quer se matar não sai falando. Não, isso é um mito, tá? Quem quer se matar sai falando sim, né? Então, vamos supor que uma criança ou um adolescente, ele começa a expressar isso para você, né? O que você pode fazer, né? Então, tem 3 etapas, né? O ouça, pergunte e ajude ou procure ajuda. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A primeira etapa é ouvir a criança ou adolescente. Só que algo que é importante é assim, tem que escolher o local adequado para isso, né? Não se deve conversar com a criança ou com o adolescente na frente de outras pessoas, a não ser, é claro, na frente de mais uma pessoa de confiança e de preferência, né? Um profissional da área da saúde, um psicólogo ou um psiquiatra, né? Se a escola tiver, ótimo, excelente, né? Se não tiver um profissional, né, da escola de confiança que possa estar junto contigo, diretor, professor, coordenador, né? Num ambiente privado, calmo com a criança, né? Para que se possa ouvir a criança. E ao ouvir a criança é muito importante
manter uma expressão corporal calma, tranquila, né? Não é bom interromper a criança, nem mostrar indignação ou que está chocado com aquilo que a criança está dizendo, né? Se demonstrar indignação, reprovação, ou que está chocado, né? A tendência da criança ou do adolescente vai ser se encolher, né? Parar de falar, não vai buscar mais ninguém, né? Então é muito importante demonstrar empatia, né? Demonstrar empatia e falar que está compreendendo o que ela sente, que entende o problema dela, mesmo que aquilo que está deixando ela aflito, aos seus olhos, parecer ser uma coisa muito pequena, um exagero, mas para ela é algo grande, né? Então, para a criança é algo grande. Então, é muito importante ouvir e demonstrar compreensão, né? Nesse momento, não é hora de fazer um julgamento de mérito, julgamento de valores, né? Reprovar a criança, né? Criticar. Aí o segundo momento é o momento da pergunta, né? Lógico, não perguntas que deixam a criança embaraçada, né? Mas pode se perguntar, por exemplo, há quanto tempo que ela se sente assim, né? Pode se perguntar, né? Não há problema nenhum, né? Perguntar assim, olha, você falou que você sente vontade de morrer, né? Que você não quer viver, mas você já procurou, assim, fazer alguma coisa para tirar a sua vida, né? Você já, você já planejou alguma coisa, né? Pode ser feita uma pergunta assim, né? Há quanto tempo, né? Você lembra qual foi a primeira vez ou as primeiras vezes que você começou a pensar nisso, né? Então, pode ser feito esse tipo de pergunta, né? E aqui também é um momento no diálogo que, se a criança e o adolescente ele der abertura, segundo a literatura, pode ser conversado com ela se ela consegue visualizar, né, que aquela situação que está deixando ela aflita, ou angústia, né, se é uma situação que, por mais que seja ruim, mas é uma situação que existem outros meios de se contornar, né? Ou se de repente, dependendo do caso, é uma situação temporária, né? É uma situação que, com o passar do tempo, vai deixar de existir. Ou se não é uma situação temporária, né? Conversar com a criança, né? Sobre possíveis outros meios. E aí é que entra, né? A questão da ajuda, né? Mostrar para criança e para o adolescente, né? Que ele não está sozinho, né? Que existem recursos, existem ajudas à sua disposição, né? Que aí é o terceiro ponto, né? Que é oferecer ajuda ou procurar ajuda. A literatura ela diz o seguinte, que se tratar de uma circunstância que não é emergencial, é importante estimular a criança ou adolescente a falar para os pais ou para alguém adulto de confiança sobre o que ela está passando. E seria interessante repassar isso, né, para os pais ou o responsável, né? A não ser, claro, que o que deixa a criança ou adolescente, né, nesse estágio seja a própria violência dos pais, maus tratos ou do responsável, né? Aí terá que ser tomada uma outra medida que a gente já vai conversar, né? Se tratar de uma circunstância em que realmente é urgente, né, em que você percebe que a criança ou adolescente ele pode já cometer um ato lesivo ou um suicídio, né, aí tem que procurar ajuda imediata, né? E aí temos, né, algumas instituições da rede de apoio que podem ser utilizadas, né? Então, tem o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? Onde a criança ela pode, então, ser conduzida, né? Se estiver passando por situação de maus tratos, violência, abandono familiar, aí tem um conselho tutelar, né? Ela pode ser encaminhada para o conselho tutelar, onde o conselho tutelar irá tomar providências, né, sobre a questão. E um detalhe, né? Se a criança ou adolescente estiver em crise descontrolada e se
a criança ou adolescente e estiver ameaçando se suicidar, né? Estiver, de repente, em cima de um prédio ou em cima da escola, ou com algum material cortante, né? Uma faca, uma tesoura, uma arma de fogo, né? Aí, nesses casos, realmente é preciso, né, chamar um profissional que age como negociador, né? Alguém que possa agir como negociador com a pessoa que está pretendendo realizar o suicídio. Aí é interessante, né, entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, né, 193. Lógico, fazer o que é possível para acalmar a pessoa sem se aproximar dela, sem movimentos bruscos, né? Falar para a pessoa o quanto ela é importante, o quanto que você se importa com ela, tentar ganhar tempo, mas aí realmente é preciso um profissional para mediar uma circunstância como essa, né? No próximo módulo, nós vamos abordar a questão da prevenção ao bullying e ao cyberbullying nas escolas. Esse próximo módulo, ele vai ser trabalhado, então, pelo professor Michel Sena e o professor Paulo Aidanos, né, que são especialistas nessa temática, né? Mas, de qualquer forma, nós queremos deixar algumas perguntas de revisão para vocês sobre o que nós tratamos, né, nesse módulo 2. Primeira pergunta é: que diferença há entre ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio consumado? Então, nós falamos isso lá no início, né? A diferença entre esses três estágios, né? Segundo é o que é o suicídio infanto-juvenil, né? Que também conceituamos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. O 3, quais os principais fatores de risco, os principais fatores potencializadores. E o 4, quais são algumas estratégias de prevenção, que foi o nosso último tópico. Bom, estamos terminando aqui o segundo módulo, né? Esperamos que as informações que tratamos aqui tenham sido importantes, né? Terceiro módulo, vocês vão ter agora com esses dois ótimos profissionais, Michel Canuto e o professor Paulo Aidanos, e nós vamos nos reencontrar no módulo 4, onde eu vou entrevistar o professor Edilson dos Reis, que é especialista nesse assunto, né, da questão da prevenção ao suicídio, trabalha nessa área, né, como psicólogo, e talvez algumas dúvidas, né, que vocês tenham também serão respondidas neste último módulo. Da minha parte, eu só tenho a agradecer a vocês e aguardo vocês lá no quarto módulo. Um grande abraço a todos.